graça e a paz do Senhor, amada igreja. Que a graça e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja com a tua casa. Ao ouvir essa palavra, que ela seja rema no teu coração. Amém? E hoje nós temos uma palavra abençoada do Senhor, não só para as nossas vidas, mas para a nossa família, para a nossa herança, para os nossos filhos. Amém? E para isso, para nós entendermos um pouco essa palavra, eu convido você a abrir a tua Bíblia em 1 Crônicas 17, 27. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 17, 27. Depois de Reis, vem as Crônicas, ok? Vamos lá para a leitura. Agora, pois, fosse servido abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoastes e ficará abençoada para sempre. Amém? Eu quero ler uma outra versão aqui, que talvez seja a versão que você esteja usando, que diz assim, lá em 1 Crônicas 17, 27. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre em tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém? Aleluia! Que palavra abençoada que nós vemos aqui. Em muitas Bíblias você vai ver que está escrito como oração de Davi. Oração de Davi. Davi, após estar pensando em como fazer o templo do Senhor, ele em seguida ele faz essa oração a Deus, dizendo o que nós lemos agora. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre em tua presença, pois tu, Senhor, o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém? Davi aqui ele faz um clamor, uma petição ao Senhor que abençoe a tua família. Mas antes de Davi fazer esse clamor, ele precisava entender algumas coisas que são coisas que até hoje nós precisamos refletir, são motivos de nós perguntarmos todos os dias sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso Deus. Amém? E aqui na palavra do Senhor, quando começa esse capítulo, onde tem a divisão aí da oração de Davi, no versículo 16, diz assim, 1 Crônicas 17, 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? Amém? A primeira coisa, quando nós vamos entrar na intimidade com Deus, como nós queremos um relacionamento com Deus, às vezes nós queremos um relacionamento com outro sem nos conhecer. E a primeira coisa que Davi fala aqui para Deus, fala: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? E o Senhor já tinha dado uma resposta a Davi, que está aí nesse capítulo 17 mesmo, versículo 7. Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. O Senhor lembrava Davi de onde ele tinha tirado Davi, quem era Davi. E hoje eu pergunto a você: quem é você? Da onde o Senhor te tirou? Quero que você reflita da onde o Senhor te tirou. Como Davi perguntou: quem sou eu? Hoje você fala, lembre-se, quem é você diante de Deus? Muitas vezes nós queremos pedir, falar as coisas com Deus, pedir coisas a Deus, mas não sabemos nem quem nós somos e o que Deus pensa ao nosso respeito. Quem é você? Quem sou eu? Da onde o Senhor nos tirou? Dá uma pensadinha nisso. Da onde o Senhor me tirou? Da onde o Senhor tirou você?
Aqui ele diz para Davi: sabe quem você era, Davi? Você era um menino que ficava lá cuidando das ovelhas. Eu te tirei lá de trás do curral das ovelhas. Eu te tirei lá do cheiro de pasto e te trouxe para ser rei sobre Israel. Muitas vezes não é diferente conosco, da onde o Senhor nos tirou, para nos chamar de sacerdócio santo, para nos chamar hora de servo, hora de filhos, hora de menina dos olhos de Deus, aquele que o Senhor protege. Quem é você diante de Deus? Da onde você veio? Da onde o Senhor te tirou? Eu quero que você lembre bem disso esse dia, da onde o Senhor te tirou. Quem é você? Qual o valor que você tem para Deus? Amém? E aqui na palavra de Deus, que nós lemos no versículo 27, diz: agora, pois, por tua bondade abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre em tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está. Amém? Além de Davi saber quem ele é, quem são os seus, quem são a sua família, agora Davi, ele entende também que todas as coisas são feitas para o Senhor. Tudo que acontece na nossa vida, toda a nossa prosperidade, toda a nossa sabedoria, todas as coisas onde nós triunfamos, vem do Senhor. E ele deixa claro aqui no versículo 19. Ó Senhor, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizestes todas essas grandezas para fazer notória todas estas grandes coisas. O Senhor, ele nos tirou de algum lugar. Quando nós aceitamos a Cristo e quando nós nos reconciliamos com Ele, o Senhor nos tira geralmente de um lamaçal de lodo. Aqui Davi foi tirado de trás do curral, do cheiro de pasto, da onde eu e você fomos tirados. E o Senhor não nos tirou só para dizer que nós somos bonitinhos, abençoados. O Senhor nos tirou para fazer notória a presença do Senhor. Amém? O Senhor te tirou para fazer notória a palavra do Senhor. O Senhor te tirou para fazer notória as coisas do Senhor. Aleluia! Você pode lembrar quem você é e como o Senhor pode te usar. Amém? Vamos continuar aqui na palavra. O Senhor, quando ele dá uma dinastia a Davi. Ele diz que ele e os filhos dele, onde o Senhor abençoar, abençoado está. E agora nós vamos ver onde o Senhor, ele valida a tua palavra. Novamente ele fala sobre esse concerto com Davi. E eu convido você a abrir a sua palavra no Salmo 89. Um pouquinho aí para frente, no Salmo 89. E no Salmo 89, versículo 3, diz assim: fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá. Aqui nesses versículos do capítulo 89 de Salmos, o Senhor reestabelece, o Senhor mostra novamente a sua aliança, a sua dinastia que ele mostra a Davi. E ele diz aqui uma coisa muito importante, que diz assim, no versículo 4, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o seu trono de geração em geração. Selá. Toda vez que nós vemos um selá na palavra de Deus, ele dá uma pausa, ele dá um amém, ele dá um aleluia. O selá ele é usado porque é um cântico, né? É um cântico, precisa dar uma respirada, uma pensada. Os judeus dizem que quando está o selá, ele dá uma importância àquilo que foi dito anteriormente. Então, quando o Senhor ele dá essa palavra e é colocado selá,
é para você parar e pensar e não seguir a sua leitura corrida. É para você parar e pensar na importância disso que foi dito para mim e para você. E para isso nós vamos concluir em mais um versículo, mais um salmo, no Salmo 132, um pouquinho aí para frente. No Salmo 132, o Senhor reforça novamente esse concerto com Davi. E o Senhor diz como a sua herança conseguiria permanecer na dinastia. Olha, Salmo 132, versículos 11 e 12. Versículo 11. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos que lhe dei a ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Aqui o Senhor, ele reforça a aliança e ele diz como os filhos de Davi continuariam no trono. De que forma? Sabe de que forma? Ouvindo e guardando os conceitos, os preceitos do Senhor Jesus. Ouvindo e guardando a palavra de Deus no seu coração. Amém? Para não pecar contra Deus. Ficando firme na palavra de Deus. Aqui nós vemos que o Senhor, além dele reforçar essa bênção, ele demonstra que existe o livre-arbítrio. Existe, o Senhor não vai contra o livre-arbítrio. É por isso que ele fala, vamos ler de novo, versículo 12, do 132, 12. Se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos, que lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Quando o Senhor fala esse ser, ele ensina como, porque ele não vai contra o livre-arbítrio. Lá em Deuteronômio, nós não vemos lá em Deuteronômio que fala assim, eis que põe diante de ti a vida e a morte, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Se o Senhor dá esse conselho para nós, escolhe, pois, a bênção para que vivas, é porque vai ter aqueles que vão querer escolher a maldição, vão querer escolher o caminho que não é correto, vão querer escolher os caminhos tortuosos, vão querer quebrar. E aqui o Senhor fala assim, eu fiz uma aliança com meu servo Davi, mas existe o livre-arbítrio. Eu não posso garantir essa palavra se você não quiser garantir a palavra. O Senhor garante a parte dele e nós temos que garantir a nossa parte do concerto, a nossa parte do contrato, a nossa parte da aliança. Ela é de duas partes, o Senhor não vai quebrar dele, o Senhor não vai quebrar a parte dele. Mas o nosso livre-arbítrio, os nossos desejos carnais, talvez queiram que nós quebremos a nossa parte e deixamos de receber a dinastia, deixamos de receber aquilo que é nosso por herança, aquilo que o Senhor, o próprio Deus disse que é nosso. Amém? Como eu citei esse versículo de Deuteronômio, vamos dar uma lidinha lá em Deuteronômio 30, no começo da Bíblia. Quinto livro do Velho Testamento, lá no Pentateuco. Quinto livro, Deuteronômios 30, versículo 20. Vamos ver o 19, que é onde a gente falou um pouquinho anteriormente. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele a tua vida e a longura dos teus dias,
para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, que lhes daria. Amém? Aqui o Senhor novamente ele repete. Ele fala, escolhe a bênção, fica na bênção. Fica na bênção. Será que é muito difícil ficar na bênção? E aqui ele repete em outras palavras aquilo que nós lemos lá em Salmos, que era para nós guardarmos o conserto e os testemunhos e os ensinamentos do Senhor. Aqui no versículo 20 ele fala que é para dar ouvido à voz do Senhor se achegando a Ele. Amém? Eu convido você a dar ouvidos à voz do Senhor. Eu convido você a ensinar a sua família a dar ouvidos à voz do Senhor. Amém? Para que tudo te vá bem. Para que essa bênção que é tua, ela possa ser concluída na tua vida. Que não seja você, que não seja eu um instrumento de bloquear a bênção do Senhor para mim e para minha descendência. Amém? Ensinando aos nossos filhos a ouvir a voz do Senhor. Aleluias! E para concluir isso, meu amado, eu queria voltar com vocês nessa palavra de 1 Crônicas, onde nós começamos o estudo. Agora, lá em 1 Crônicas 17 e 27. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre em tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Amém? Aqui diz que não é porque nós merecemos. Aqui diz que o Senhor fez isso pela sua bondade. Amém? Não é porque nós merecemos, é pela bondade de Deus. E aqui, Senhor, abençoa a nossa família. Porque Davi entendia que a bênção já estava sobre ele. Agora ele queria a extensão da bênção sobre a sua semente, sobre a sua família. E conhecendo quem é Deus, quando ele diz, porque eu sei, Senhor, que aquilo que o Senhor abençoar, abençoado está. Nós estamos nos aproximando do Natal. Nós estamos nos aproximando da data que nós lembramos e comemoramos o aniversário e o nascimento de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Eu quis trazer essa mensagem, eu orei a Deus que me desse uma palavra, uma mensagem que edificasse as nossas famílias e que nos lembrassem de quem nós somos. Nós não somos só membros de igreja, nós não somos só pessoas que se reúnem, nós somos pessoas que fomos tirados, como Davi foi tirado do curral, nós somos tirados de algum lugar. E hoje o Senhor nos chama para nos lembrar quem nós somos. Quem é a nossa família, quem é o nosso Deus, que muitas pessoas têm se esquecido de quem é o seu Deus, está preocupado com tantas outras coisas e se esquecendo de quem é o Senhor nosso Deus, de aonde Ele nos tirou e para onde Ele quer nos levar. E o prazer dele é que não seja só nós, seja a nossa família toda. Por isso hoje eu faço a oração de Davi pela minha família. E eu convido você a fazer essa oração de Davi pela tua família. Reconhecendo o Senhor como o Senhor deste lar, como o Senhor desta casa. E reconhecendo que Ele me tirou de um lugar horrível e me trouxe para a tua luz. E hoje eu peço, Senhor, coloque a minha família nesta luz. E que de lá eles não saiam. Que eles fiquem debaixo da tua proteção, da tua guarda. E eu trago para minha casa essa palavra que disse Davi. Porque se o Senhor abençoar, abençoado está. Tenha uma semana abençoada, meus queridos. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em tudo, todos os seus negócios, aonde você estiver, aonde você for, aonde os seus pés alcançarem, onde suas mãos tocarem. Deus te abençoe e fique na paz.